nós precisamos está nele. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas para ele e por causa dele. Sem ele, nada do que há existiria. E essa mesma palavra diz que tudo que foi feito por ele, para ele, nós somos também possuidores, porque somos co-herdeiros com Cristo. Herdamos juntamente com ele. Tudo que o Pai determinou para o Filho, para o seu único Filho, passou a pertencer a mim e a você, porque por causa de Jesus também fomos feitos filhos de Deus. Diga para 3 pessoas, é teu também. É para você também. A paz, a alegria, uma família restaurada, uma família consolidada, é para você também. Amém? Pode se sentar. Toma o seu lugar. Talvez uma das buscas, um dos desejos mais intensos do nosso coração, seja sabermos ou descobrirmos o lugar que nós devemos estar para que tudo dê certo. Tem uma frase de um missionário, eu sempre cito a frase desse missionário. Esse missionário ele foi muito importante, um homem muito importante na história, no contexto missionário, um homem muito importante para uma nação. Hudson Taylor foi missionário na China, fez um trabalho muito lindo na China. Hudson Taylor tinha uma frase. Hudson Taylor dizia assim: a obra de Deus, quando é feita do jeito de Deus, não falta provisão. Não falta provisão. Quando Hudson Taylor fala de provisão, talvez algumas pessoas pensem assim que Hudson Taylor está falando do dinheiro para a obra missionária, do recurso financeiro para a obra missionária. Mas conhecendo um pouco da vida de Hudson Taylor e do trabalho dele missionário na China, eu não consigo ver Hudson Taylor dizendo ou falando sobre provisão pensando em dinheiro. Considerando o homem de Deus que ele foi, com certeza dinheiro era o menos importante para ele. Era o que menos poderia significar. Talvez nós pudéssemos ter a necessidade de perguntarmos para nós mesmos qual é o nível de provisão que realmente nós precisamos. Porque talvez se quando nós perguntarmos para nós mesmos qual é a provisão que precisamos, e se a resposta for dinheiro, talvez possamos começar a pensar a respeito de algo, que por mais que tenhamos dinheiro, ainda continuaremos precisando de provisão. Porque o dinheiro nunca vai ser a resposta que precisamos. O dinheiro ele pode atender algumas necessidades, mas o dinheiro não é a resposta que você precisa, que eu preciso. Muito se fala em prosperidade. E algumas pessoas pensam que prosperidade é ter muitos bens, é ter muito dinheiro. Eu entendo que prosperidade é a capacidade que eu tenho de doar e não ter falta. Isso é prosperidade, é quando você pode dar e não te faltar. É quando você pode honrar e não te faltar. Então, quando eu olho para essa frase de Hudson Taylor, esse missionário que foi muito importante na história do cristianismo na China, e ele diz que quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, não falta provisão, eu não posso pensar em outra coisa senão, ou seja, quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, não falta nada. Tudo dá certo. Tudo acontece como deve acontecer. Tudo caminha como deve caminhar. Quando nós fazemos as coisas como devem ser feitas, não tem como o resultado ser diferente do comportamento do homem ou da mulher que se submete ao que Deus diz. Jesus ele nos ensina que aquele que cumpre os seus mandamentos é aquele que o ama. E o mesmo Jesus que diz, aquele que cumpre os meus mandamentos é aquele que me ama, é o mesmo Jesus que diz,
tudo que pedirdes em meu nome, o meu Pai fará por vocês. É o mesmo. Ou seja, quando eu faço o que deve ser feito, não falta provisão para a minha vida. A minha família é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção, a minha vida financeira é uma bênção, a minha vida emocional é uma bênção. E o que significa isso, ser uma bênção? Está tudo bem. Eu preciso fazer o que Ele quer. Porque se eu fizer o que Ele quer, eu tenho uma garantia. Tudo me irá bem. Tudo irá bem com a minha casa, tudo irá bem com os meus filhos, tudo irá bem com a minha família. Onde eu colocar as minhas mãos, haverá prosperidade, ou seja, eu vou poder dar sem que me falte. Onde eu colocar os meus pés, será um território de conquista pessoal. Tudo que eu fizer, serei bem sucedido. Por quê? Porque eu fiz o que Ele quer. Claro que talvez para você, para mim, para nós, fazer o que Deus quer não seja uma coisa tão simples. Talvez você se pergunte, mas pastor, como fazer? Como construir esse caminho? Como conhecer esse caminho? Talvez mais importante do que conhecer esse caminho, ou conhecer o método para fazer tudo certo, talvez mais importante seja se relacionar com Ele, para aprender com Ele. Você já parou para pensar que tudo que você precisa de Deus para ter uma vida feliz, e felicidade não é a ausência de lutas, felicidade não é a ausência de momentos que você precisa lutar para vencê-los. Felicidade é um estado, não é um momento. Felicidade é um estado de vida, onde você tem certeza, quando você olha para a sua história de vida e diz, Deus sempre esteve comigo. Se Ele sempre esteve comigo, Ele continuará comigo. Esse estado de vida pode se concretizar na nossa vida, talvez a partir do momento que eu me relaciono com Ele, eu aprenda com Ele. Porque Jesus pode nos ensinar. Ninguém ensina melhor do que Ele. Nenhum pastor ensina melhor do que Ele. Nenhum homem é capaz de ensinar melhor do que Ele. E tanto Ele sabe disso, que quando Ele precisou partir, Ele disse para os seus discípulos, vocês não ficarão sozinhos. Quando eu for, eu rogarei ao Pai, o Pai vos enviará o Consolador, o Espírito da Verdade, que estará convosco para sempre. E esse Espírito da Verdade vos ensinará todas as coisas, vos convencerá de tudo que for necessário, de tal maneira que não haverá nada que possa se passar na sua vida, que você não possa ser atendido por Ele. Jesus pode nos ensinar. Só que tem um detalhe, para que eu aprenda com Deus, para que eu aprenda com Jesus, para que eu seja ensinado pelo Espírito Santo, eu preciso estar no lugar certo. Se para que eu tenha uma vida plena, eu preciso fazer o que Ele quer, e para fazer o que Ele quer, eu preciso aprender dEle, para aprender dEle, eu preciso estar no lugar certo. E o Salmo 91 nos ensina esse lugar. O Salmo 91 nos fala desse lugar. O Salmo 91 fala de um lugar que o laço do passarinheiro não vai nos alcançar. Que a peste perniciosa não vai tocar na nossa vida. Que o terror noturno não vai trazer medo sobre nós. Que a seta que voa de dia não vai nos alcançar. Que a peste que se propaga nas trevas e nem a mortandade que é só no meio-dia vai achar ocasião na nossa vida. No Salmo 91 diz que 10.000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não vou ser tocado. O Salmo 91 diz que com os meus olhos eu vou contemplar e vou ver a recompensa dos ímpios. O Salmo 91 diz que mal nenhum me sucederá, praga nenhum chegará à minha tenda, que Ele vai me sustentar nas suas mãos. E sabe por quê? Porque há um lugar que tudo isso se constrói. E sabe qual é esse lugar? É no esconderijo do Altíssimo. É na presença dEle. Mas o que mais me chama a atenção nesse salmo, talvez seja a característica, ou talvez
puder ser a palavra de maior atenção, está lá no versículo 1, onde o salmista diz, mas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, é aquele que mora no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que, de forma ocasional, ele comparece na presença do Altíssimo. Mas é aquele que tem a sua morada, a sua residência, a sua casa, o seu lugar de descanso, o seu lugar de permanência. O homem e a mulher que habita na presença do Senhor, esse tem respostas do céu para a sua vida. É esse homem. Deixa eu lhe dizer, você frequentar, você participar, você ir a um culto, isso pode ser extremamente abençoador. Você vir à igreja, você atender o convite de um amigo, isso pode te abençoar muito. Mas deixa eu lhe dizer, habitar na presença do Altíssimo não só nos abençoa, não somente nos guarda, mas garante que todos os nossos dias sempre serão dias guardados pela presença do Senhor. Escolha o seu lugar. Escolha o seu lugar. Prefira o lugar que ele está. Prefira a casa dele, a habitação dele, a morada dele. O salmista diz, porque o Senhor é o meu refúgio. Ele é o meu baluarte, Ele é o Deus em quem eu confio. Sabe por que o salmista foi tão ousado em dizer isso? Porque ele tinha casa para morar. Ele tinha uma casa que podia guardá-lo. Ele tinha um destino para retornar. Você tem um destino de fé que te guarda, que te protege, que te abriga. Um destino de fé onde o dono desse destino dá ordem aos anjos dele a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Você tem um destino de fé, você tem uma casa, que dessa casa sai uma ordem a teu respeito. E essa ordem não é uma ordem só de livramento, mas é uma ordem de amor. Porque no versículo 14 do Salmo 91 diz, porque a mim ele se apegou com amor, e por causa disso eu vou livrá-lo, eu vou pô-lo a salvo, porque ele conhece o meu nome. Você tem essa casa de destino, você tem esse lugar. Deixa eu lhe dizer, igreja não é lugar de pagarmos os nossos votos. Igreja não é lugar de pagarmos os nossos compromissos de temor, comparecendo à presença dele. A igreja é o lugar onde os filhos se reúnem, se encontram, se abençoam, convivem com as suas diferenças, mas convivem bem, se amam, se respeitam, porque sabe que apesar das suas diferenças, estamos nos aperfeiçoando dia após dia, para nunca sairmos dessa casa de destino. Igreja é o lugar onde os filhos se reúnem para adorar o seu pai, clamar pelo nome do seu pai, honrar o seu pai e derramar um coração grato para o seu pai. E por causa disso, se cumpre o versículo 15 do Salmo 91. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe a quem pertencem essas promessas? Não são aos visitantes. Quando eu digo aos visitantes, aqueles que são ocasionais, mas são aqueles que decidiram ter uma morada. Decidiram por uma morada. Porque na morada, alguém pode cuidar dele. A morada se chama a casa do Pai. A morada se chama a casa do Pai, que está pronta para guardar os seus filhos. Nessa noite, quantos filhos nós temos nesse lugar? É disso que nós precisamos. Ele socorre qualquer pessoa. Ele ajuda qualquer pessoa. Mas os filhos, ele dá da sua herança. Ele compartilha com a sua herança. Estarmos aqui hoje não é uma visita, não é um compromisso religioso, não é um momento da nossa inspiração de fé. Estarmos aqui hoje precisa significar um momento
que nós nunca podemos admitir nos ausentarmos dele. Porque temos que ter necessidade desse lugar. Porque é quando, aqui, reunidos, dependentes e apaixonados por Jesus, entendemos, eu sou aquele que se abriga, que se esconde, que se refugia no esconderijo do Altíssimo. E ali ele ordena a bênção dele a meu respeito. Na casa do Pai nós aprendemos. Na casa do Pai nós somos tratados. Na casa do Pai nós somos corrigidos. Na casa do Pai nós somos amadurecidos para uma vida extraordinária, para uma vida excelente. Porque o Pai, ele olha para o seu filho e ele sempre acredita, o meu filho vai vencer. Esse é o melhor lugar. Nós estamos nesse melhor lugar. Você pode ser grato a Ele nessa noite? Você pode fechar os teus olhos nessa noite e entregar uma oração de gratidão a Ele? Você pode fechar os teus olhos e entregar uma oração de gratidão a Ele, dizendo, obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Senhor, porque eu tenho casa de destino. Eu tenho casa que me dá destino. Eu tenho abrigo que me dá destino. Me dá destino de livramentos, me dá destino de cura, me dá destino de aprendizado, me dá destino de livramento, me dá destino que me abençoa. Obrigado, Pai, porque eu tenho uma casa de destino. E porque eu tenho uma casa que me dá destino, que me dá legado, que constrói história para a minha vida, Senhor, mal nenhum eu temerei, porque Tu estás comigo. Obrigado, Senhor, porque nós somos uma geração de homens e mulheres que nós temos endereço, nós temos residência, nós temos lugar para sermos recebidos pelo Senhor. Obrigado, meu Senhor. O nosso endereço, a nossa residência é o esconderijo do Senhor. É debaixo, Senhor, abrigado e coberto por Tuas asas. E sob Suas asas nós estamos seguros. Nós Te somos gratos e Te adoramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E se isso é forte, verdadeiro no seu coração, dá uma salva de palmas a Ele. Glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por tudo que o Senhor tem feito por nós.